mercenários, e dentre esses havia mercenários judeus também, e que chegaram a João Batista e perguntaram: e nós? E nós? Que executamos a lei para um grupo despótico, que é capaz de erguer cruzes e colocar pelo caminho de norte a sul de Israel, para que as caravanas passem e vejam centenas de seres humanos crucificados à margem do caminho, para que a cada légua de distância alguém lembrasse o que acontece com quem não obedece aos romanos. E nós, que somos os que pregamos as pessoas nas cruzes, ou as amarramos para ficarem dias morrendo de sufocação, nós que levantamos a crucificação, a madeira, o madeiro da morte deles, nós que damos cobertura àquilo que muitas vezes nós fazemos com o coração constrangido, envergonhado, entristecido ou sangrando, nós que somos remunerados para cumprir frequentemente o que nós detestamos, nós que vivemos de uma forma constrangedora diante da nossa própria família, dos nossos pais, de nós mesmos, que cumprimos um papel que muitos acham que é completamente necessário. E, de fato, quando é cumprido de maneira correta, é imprescindível. Mas, nesse caso aqui, eram pessoas que sabiam que nas mãos dos romanos não havia equanimidade sendo buscada, nem o devido processo legal, nem nada disso. Isso só existia, o tal do devido processo legal, para quem era cidadão romano, como Paulo. Se não fosse cidadão romano, qualquer um outro que não fosse romano ia direto para a cadeia, ia direto para a morte. A sentença era determinada pela autoridade de acordo com o humor ou com o capricho do dia. E quem executava eram os soldados. Soldados, que eram aqueles que viviam do soldo e praticavam as coisas porque eram pagos para fazê-las. E nós o que faremos? E João lhes disse: a ninguém maltrateis. Eu disse ontem aqui que no documentário que eu assisti anteontem com a Adriana, chamado Fé e Fúria, que é sobre os evangélicos armados nas favelas, o tráfico, a milícia e a aliança de pastores e de igrejas em muitas favelas com o tráfico de drogas e com a milícia e com a lavagem de dinheiro, um documentário também sobre a opressão, os maus tratos, a perseguição e a violência física, além da violência moral e da violência verbal e das humilhações públicas praticadas contra os cultos afro e as ameaças ininterruptas que eles sofrem, especialmente nas comunidades controladas por aquilo que se autodesignou como Israel de Deus, como movimento de Deus, como milícia de Deus, como qualquer outra coisa de Deus, mas que não passa de grupos que nunca quiseram saber o que fazer. Receberam oferta de batismos e de salvação por dízimo. Lava o dinheiro aqui na igreja e o Senhor será contigo. E nós vamos orar para Deus te proteger das balas da polícia. Por outro lado, uma das declarações no documentário é que a banda podre, antigamente assim chamada, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, hoje em dia passou a ser chamada de banda gospel, porque a maioria deles são crentes, e são os que mais se corrompem, e são os que mais chegam lá de irmãozinho para cá, irmãozinho para lá, e são os que dão muitas vezes cobertura aos traficantes pseudo-evangélicos que estão lá dentro fazendo toda a desgraça em nome de Deus que a gente nem imagina a distância que possa estar acontecendo. E era o meu temor
como eu disse ontem, já desde 35 anos atrás, depois de uma conversa com Marcinho VP, lá no alto do Morro Dona Marta, quando eu desci com angústia, sabendo que um dia esse casamento haveria de acontecer como de fato aconteceu. Então, nós que não queremos ser soldados da banda podre nem da banda gospel, queremos ser soldados da banda boa. O que nós devemos fazer? O que para nós chega como consequência desse batismo, desse arrependimento, dessa declaração de mudança de mente? O que nós deveremos fazer? E João começa dizendo: a ninguém maltrateis, que é uma das maiores tentações de quem anda fardado, é praticar maus tratos, é exacerbar a autoridade. A ninguém maltrateis. O cara veste o uniforme, bota um cacetete de um lado, uma arma na cintura, ou anda com um fuzil na mão e acha que recebeu prerrogativas, validações e autorizações para pisar na cabeça, para escrachar, para esmagar. Eu já fiz parte do Conselho de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, junto com o meu primo de terceiro grau, o advogado, o jurista Arthur Lavigne, com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles e seus representantes, e também com outros grupos da sociedade civil, um ou dois outros, e a delegada Marta Rocha, que naquele tempo era corregedora da Secretaria de Segurança do Estado do Rio. E eu via os casos que chegavam com documentação inquestionável de gente e de soldados que entravam nas casas não para prender, mas para executar. As evidências eram chocantes, o cara no chão, o tiro de cima na testa, com testemunha e tudo. Já ficaram tão cínicos que não queriam saber se a mãe estava ali, a mulher, os filhos, ninguém. Entrou, perdeu, bota no chão, deitou, tiro na cabeça, pá! Abusos os mais variados, obrigando meninas de 14, 15, 16 anos a fazer sexo oral na ponta do fuzil, da arma. Depois botavam seus pênis para fora e mama aqui até chegar leitinho, sua vaca. E aí depois batiam, matavam os homens do lugar, e as mulheres é que tinham que testemunhar e depois não tinham de se esconder. E eu tive que levar mais de uma vez para minha casa, para protegê-las lá, porque o Estado não oferecia proteção nenhuma. Eu vi isso para todo lado, como aquilo que o Pedro Aleixo falou aqui para o general, eu creio que foi o Médici, foi no tempo do Médici, quando propuseram o AI-5, foi nos dias do Médici, não é? No maior dureza daquele período da ditadura, e chegou com o termo do AI-5 para ele também assinar como um civil que validasse aquele ato institucional que fechava o Congresso, que dava poderes totais às milícias oficiais para entrarem, quebrarem, praticamente a abolição de todo o processo legal que pudesse existir. Era um golpe fatal em qualquer que fosse o direito humano a ser reivindicado. E aí o Pedro Aleixo leu o documento e ficou pensativo, sem conseguir assiná-lo, com a caneta na mão. E os generais em volta perguntaram: o que foi? O senhor não confia na gente? Ele falou: olha, nos senhores eu posso até confiar,
Mas e o guardinha da esquina? O que é que o guardinha da esquina vai fazer com essa autorização? Ele vai quebrar, arrepiar, matar, arruinar. Ele se sentirá empoderado como um Deus frustrado que recebeu poderes onipotentes para se vingar, nem dos outros, mas do ódio e da frustração que ele carrega dentro de si mesmo e do próprio coração. Que faremos nós? Perguntaram os soldados. É uma mensagem que muito evangélico aqui não quer ouvir de jeito nenhum. Que faremos nós? A ninguém maltrateis. Porque hoje em dia, no meio evangélico, tem muita gente advogando maus tratos mesmo. Na internet, abertamente. Tem que matar esses canalhas, esses bandidos. É o pessoal que adotou a doutrina do Messias, que diz que bandido bom é bandido morto. Nós o que faremos? João diz, a ninguém maltrateis. Ninguém. Você está me ouvindo? Policial cristão, a ninguém maltrateis. Cumpra o seu trabalho. E o seu trabalho não é maltratar. O seu trabalho é prender, o seu trabalho é impedir, o seu trabalho é conduzir até ao lugar onde inicia-se o devido processo legal. Com todo respeito, porque quem não respeita direitos humanos de bandido acaba se tornando mais bandido do que o próprio bandido. É isso que muita gente não consegue entender. A minha autoridade só se mantém se eu não nivelá-la com a autoridade daqueles que, tendo autoridade, a violam contra a realidade da dignidade essencial, mesmo daqueles que transgridem a lei. É isso que a nossa Constituição determina, e muito antes da nossa Constituição, é isso que o Evangelho de Jesus determina. A ninguém maltrateis. E aí ele prossegue e diz, não deis denúncia falsa, não façam BO, fantasma, não plantem evidências mentirosas, como acontece o tempo todo. Os caras já levam a evidência para que, não havendo nada, como é casa de pobre, eles plantem a evidência. Como eu vi eles fazerem na Fábrica de Esperança, que eu presidia, uma das coisas mais lindas que já aconteceram no Rio de Janeiro e no Brasil. O mundo inteiro reconheceu a maravilha daquele projeto que o governador odiava, o prefeito odiava, e botou a polícia militar tentando incriminar alguma coisa, e como éramos vizinhos da favela de Acari, do Amarelinho, Barros Filho e um monte de outros grupos de favela daquela região do Rio de Janeiro, dos quais nós conseguíamos tirar 24 mil crianças, adolescentes e adultos carentes por dia para dentro dos nossos 66 projetos e dos nossos ambulatórios e clínica dentária e tudo que, se você quisesse, tinha lá. Meu Deus, em parcerias com grandes multinacionais, ajudando aquelas milhares de pessoas, e o governador e o prefeito com ciúmes. Aí acharam uma cocaína, plantaram, fizeram uma invasão em Acari, que só tinha um muro separando a gente da favela, um muro alto de uns 7 metros. Eles pularam o muro e puseram uma cocaína num galpão lá dos fundos da fábrica, onde ninguém ia. Esconderam lá. E o que aconteceu? Aí logo depois a polícia veio, entrou pela frente, pediu para vasculhar, porque disse que os traficantes tinham pulado para lá. Foram lá e voltaram com um saco de cocaína, com alguns papelotes. E já foram dizendo, achamos, a Fábrica de Esperança escondia cocaína para os bandidos de Acari. Aí policiais
de dentro da corporação do 9º Batalhão daquela região, inconformados com a mentira que foi plantada pelo coronel Marcos Paz, sob a ordem do general Cerqueira, aquele mesmo que se orgulhava de dizer que tinha matado e executado Lamarca, e que era o chefe de segurança do Estado do Rio de Janeiro no tempo do governador Marcelo Alencar, e que tinha sido o mentor daquela construção para me aniquilar. Pois bem, alguns soldados do batalhão não conseguiram engolir, sabiam o que tinha acontecido e começaram a mandar cartas, contando a história inteira e mandando a gente averiguar o tempo da apreensão daquele pó. E aí o advogado da fábrica pediu para que fosse feito um exame forense no material apreendido e se designou com toda a clareza inequívoca de que era um pó apreendido um ano antes, numa comunidade diferente do Rio. Eles tiraram do estoque deles, policial, para colocar e plantar a evidência lá. Isso acontece em muitos lugares, em muitos níveis e em muitas instâncias. Isso é antigo, tão antigo quanto a mentira. Então, João diz: não deis denúncia falsa. Não inventem, não especulem. Ou tem provas concretas, reais, palpáveis, para configurar uma denúncia? Do contrário, não inventem. Não deixem que o orgulho da missão tome conta da missão, que não é seguir as pulsões do orgulho pessoal de um soldado que quer sempre voltar de uma campanha dizendo: trouxemos tantos, toda vez que eu saio não volto com as mãos vazias. João diz: não façam isso, não inventem prisões, não inventem bandidos, e se forem bandidos, não inventem evidências. Se não tiveram e não pegaram evidências, será numa próxima vez, mas não produzam fantasmagoria marginal contra ninguém, mesmo que vocês tenham convicção no coração. E a última coisa que João diz aos soldados, aos militares, é: contentai-vos com o vosso salário, contentai-vos com o vosso soldo, contentai-vos. Vocês recebem tanto, esse foi o contrato. Não fiquem pegando bola, fazendo achaque. Antigamente, o nome do achaque era mineira. Aí, no fim da década de 80, início dos anos 90, eu me lembro que as famílias dos traficantes de Acari e adjacências me diziam que uma vez por semana, pelo menos, a polícia entrava lá só para pegar a mineira da semana. E a mineira da semana era em torno de $10.000, que era dividido entre aquele grupo corrupto, que daquele batalhão específico, que se oferecia antes de tudo e de todos para entrar sempre nas favelas onde eles já tinham a bola guardada, já tinham a mineira preparada, já tinham o achaque contratado. Contentai-vos com o vosso soldo. Que arrependimento tem que tocar no nervo mais sensível do coração da gente. Você que está aqui, onde é que o arrependimento mais tocaria em você? Mais mexeria com você? Que dimensões da sua vida você precisa renunciar? Tem alguém dizendo aqui: aos políticos progressistas o Caio passa pano. Está mentindo contra a verdade. Não passo pano para ninguém. Para ninguém. Para ninguém. Nunca passei nem passarei. E você, meu filho, deixa eu ver qual é teu nome. Tem uns que nem... Incrível destino.
Não é esse, não é. É você, Evandro Coelho Batista. Aos políticos progressistas só passa pano. Você é um caluniador, mentiroso. Está pecando contra a verdade. Você, de fato, está chamando juízo sobre a sua cabeça, Evandro. É isso que eu te digo. E é isso que você tem que saber. Teu arrependimento tem que passar por uma conversão ideológica. Eu não sou de direita, não sou de esquerda, não sou conservador, não sou progressista. O que eu digo vem do Evangelho. E se você diz que o que eu digo é progressista, é porque você não gosta do que o Evangelho diz. Eu não estou inspirado em Karl Marx, não estou inspirado em nenhum fórum progressista, não estou inspirado, não faço parte de nenhum partido, de nenhum grupo, de nenhuma fraternidade que se declara progressista. Eu faço parte da fraternidade do Evangelho, aonde as pautas são as pautas do Evangelho, pautas que você não gosta, não reconhece, odeia e abomina, porque o arrependimento do Evandro Coelho Batista não chegou nesse nível da blindagem, da dureza do coração dele. No dia que ele chegar ao Evangelho, entender o Evangelho e se converter a Jesus, você, Evandro, vai chamar o arrependimento para a sua vida e com vergonha você vai associar esse dia, essa acusação, essa calúnia, as tristezas do seu coração, que eu espero que sejam tristezas para a vida, que sejam arrependimento e não remorso. Entendeu, Evandro Batista? Pois bem, então, o arrependimento tem que nos tocar naquelas áreas mais nevrálgicas do nosso ser. Mais nevrálgicas. Eu vejo às vezes pessoas dizendo, eu me converti, parei, um monte de coisa. Aí eu vou ver, era um cara que diz que parou de dançar e nunca dançou. Não, eu não bebo mais. Eu digo, cara, você nunca bebeu. Mas eu sei que ele mente pra caramba, que ele não consegue contar uma história verdadeira, verdadeiramente até o fim. Tem que exagerar, tem que suprimir, tem que inventar alguma coisa a mais, tem que dourar a pílula. E eu sei. E ele pensa que não é enxergado. É lascivo pra caramba. Não pode ver uma bunda que quase quebra o pescoço, os olhos gulosos saltam, é invejoso. Você vê que o cara fica zangado, mesmo quando não diz nada, quando alguém que ele não gosta, ou com quem antipatiza, alcança alguma coisa a mais, é arrogante, é preconceituoso, é ideologista como o Evandro Batista. Isso é pecado, Evandro. Pecado. Arrependimento, se não chegar a você, mudando esse teu coração condicionado pela lavagem cerebral, você não passa de um fariseu ideológico, Evandro Batista. O arrependimento tem que tocar nas áreas mais sensíveis do nosso ser. Se ele não começa sensibilizando, apresentando, motivando a gente para aquilo que tem o maior poder de destrutividade na existência da gente, nenhum arrependimento que não passe pela nevralgia e pelas insensibilidades do nosso caráter é aquilo que em nós mais machuca. Abrir mão, renunciar, porque é justamente aquela área na qual o nosso caráter é mais flácido. E olhando para ali agora, eu percebi que eu já falei 1h e 26 minutos. Então guarde isso. Hoje eu disse a você,
que o arrependimento tem que ter implicações e tem que mudar o que a gente faz, como a gente faz, como a gente vive. E para mudar o que a gente faz, tem que mudar antes o que a gente pensa. Se não tiver mudança mental, se não produzir o paradigma da mente de Cristo, da mente do Evangelho, da mente de Jesus, que é o Evangelho, ensinado por Jesus, e que ele mandou que fosse ensinado a todos os povos e a toda criatura. Ensinado para ser praticado. Se não passar por aí, é como Pedro diz, esse batismo, metaforicamente, pode ser comparado a uma porca lavada. É como lavar um porco e não tirá-lo do chiqueiro. E o que eu tenho visto no meio religioso, a maior parte das vezes, há anos e anos e anos, eu sou um observador de dentro, há meio século. Eu vejo muito porco sendo lavado e que volta para o chiqueiro, a se revolver na lama. Eu vejo muito cão sendo banhado para depois de se revolver no vômito, como Pedro disse. Eu vejo muita gente sendo batizada para continuar roubando, com uma espécie de pacificação superficial, porque o espírito religioso é esse. Dá para você agradar a Deus de um lado e fazer coisas totalmente diferentes da vontade de Deus de outro, se você se batizar, der o dízimo e frequentar o templo e cantar com a mão para cima. Deus prefere isso do que a transformação do teu coração, do teu caráter, da tua atitude, dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, das tuas emoções, o que vão desaguar, desembocar numa nova maneira de viver. Como Paulo diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele disse, olha, já que vocês receberam a graça de Cristo, já que vocês dizem que o Evangelho entrou em vocês, então aquele que mentia não minta mais. O que roubava, não roube mais, antes trabalhe, para que tenha dinheiro, recursos nas suas mãos, com os quais, segundo João Batista, possa ajudar aos necessitados. Irai-vos e não pequeis. Não deixem a ira tomar conta de vocês, senão vocês vão virar diabo. Diabos batizados. Mas se vocês alimentarem, derem lugar ao espírito de ira, de ódio, de supremacismo, de segregação, de separação, de julgamento, de juízo, vocês vão ser filhos do diabo. O diabo é o pai dos juízos, é o pai das calúnias, é o pai das injúrias, é o pai da mentira, é o pai do preconceito, é o pai do supremacismo, porque Deus não é diabo. Deus não faz acepção de pessoas. Mas você não entende nunca. Não é, Evandro Batista? Não entende nunca que Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a direita, a esquerda, o centro, ama todo mundo, ama qualquer um, mas vocês não, a religião não. E como você até hoje faz parte de um grupo de fariseu e saduceu que não confessa pecado só dos outros, ou o que você supõe seja, você vem caladinho aqui. Mas eu te digo, volta para casa, menino. Vai lavar tua alma. Vai te arrepender. E depois vem aqui que quem sabe você será batizado com o Espírito Santo e com fogo.
Antes disso, não. Arrependimento tem que mudar essa totalidade, tem que mudar o meu carnegão, para que o meu caminhar seja transformado, porque o meu caráter tenha sido totalmente modificado, como Paulo diz em 2 aos Coríntios, no capítulo 4. Se alguém, no capítulo 5, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação, diz o texto original. É uma nova criação, é um regênesis, é um novo homem, uma nova mulher, é um novo ser, é uma nova criação. As coisas antigas, tudo isso, velha aliança, esses modelos passados, já foram. Eis que agora, em Cristo, no Evangelho, tudo se fez novo. Começa um novo mundo, com um novo entendimento, com um novo olhar, com um novo coração, com um novo nascimento, com uma nova percepção, para você poder fazer parte da nova aliança, fazer parte da nova humanidade que está sendo gestada no ventre do Espírito Santo, para produzir gente que seja genuinamente carregadora do DNA de Jesus, do DNA do Evangelho, do DNA de Cristo. Senhor, que eu não tenha perdido meu tempo, nem pregado em vão, por amor do Teu nome, Jesus, porque Tu estás vivo, ressuscitado e presente, por amor do Teu nome, que a Tua palavra seja ouvida, seja crida, agasalhada e produza a transformação para a qual ela foi designada a realizar. Amém. PS. Ontem o presidente Lula falou uma grande tolice, deu muita tristeza. À noite eu estava aqui fazendo uma live e alguém me perguntou sobre o assunto. Viu, Evandro Batista? Perguntando o que eu achava. Se não tinha sido um tiro no pé que ele tinha dado. Eu falei, não. Ah, não? Eu falei, não, foi um tiro no joelho. Por pouco ele não dá na barriga ou no coração. De tão tola, translocada que foi aquela declaração. Aí você vem com essa bobagem de dizer que eu passo pano para quem, cara? Passo sim como servo. Passo pano todo dia para essa multidão de ignorantes, rudes, sem coração, e que chega aqui para agredir, e eu passo pano para você voltar. Eu nem bloqueio os caras nas minhas redes sociais que vão lá só para ofender. Aí eu vou ver quem a pessoa é. Não tem um seguidor, não tem uma publicação, é um Instagram ou uma rede social só para ir lá falar mal. Ainda assim eu não bloqueio, eu só restringo. Ele pensa que está escrevendo, mas não está aparecendo nada para ninguém. Por quê? A minha mulher diz, bloqueia logo, meu amor. Eu digo, não, eu tenho esperança sempre que o Evangelho possa transformar esse imbecil num homem sábio e sensato. Então deixa ele ficar pelo menos ouvindo. Deixa ele vir direto aqui e ouvir a palavra. Eu creio em milagre. Eu passei a vida pregando para bandido, marginal, para todo tipo de gente. Por quê? Porque eu creio que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então deixa ele aí. Só vou restringir. Ele mesmo está pensando que está falando. Para ele aparece o comentário, para mais ninguém. Só para mim e para ele. Eu sei que ele está aí. Como eu já vi muitos irem mudando, até o dia em que me pediram perdão, só eu vi. Aí eu fui e tirei a restrição. E eles passaram a falar e a aparecer. Porque o meu coração passa pano sim.
para todo pecador, para todo maldizente. Eu restrinjo o empoderamento dele, mas não tiro dele o poder de continuar me ouvindo, me vendo, porque eu creio em milagres, em transformação do ser, em que um dia esse pessoal todo pode ter a venda dos olhos e genuinamente se converter. Que Deus te abençoe. Não saia sem deixar o seu like. E se você está aqui conosco e não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva hoje. E convide muitos amigos a se inscreverem e apertarem o sininho. E não vá embora sem deixar o seu dedinho, a sua digital, o seu amém de like aí. Vá lá e dê um amém de like. Amém, 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 amém. E Deus nos abençoe. Geralmente, sexta-feira, eu respondo uma, duas ou três perguntas, mas hoje eu fiquei tão empolgado com o que eu estava dizendo que quando eu vi, a gente já estava aqui com praticamente agora 1h38. É um falador, não é? Um beijo para todos vocês. Tchau, queridos. Bom fim de semana. Deixa eu ver. Eu estou apagando aqui, mas eu não consegui enxergar. É isso.